Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia e seja muito bem-vindo ao Procurando Cores. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que estudar para a prova específica do vestibular de artes visuais. Então, as provas específicas ou provas de habilidades são provas que todas as universidades públicas aqui do estado de São Paulo, as principais, né? Então, USP, Unesp e Unicamp, fazem no processo seletivo para ingressar nos cursos de artes visuais. Também tem para música e para artes cênicas. E aí, como que funciona essa prova? Ela é como se fosse uma terceira fase do vestibular, um terceiro momento. Então, ela não vai acontecer nem no dia da primeira fase, nem no dia da segunda. E essa prova ela vai testar basicamente seus conhecimentos práticos e teóricos relacionados à arte visual. Ou relacionados a artes visuais. Se você entrar no manual do candidato, você vai ver que eles colocam que tem que estudar arte moderna e contemporânea. Mas já recebi várias mensagens lá na rede social vizinha, aquela do passarinho azul, perguntando sobre o que estudar de arte moderna e contemporânea, porque esse conceito é muito amplo e agrega muitas coisas. Então, o seu problema está resolvido, porque aqui eu vou dar uma lista do que estudar, tanto da arte moderna quanto da arte contemporânea. Primeiro que, nesses dois momentos, você vai ter que estudar arte nacional e arte internacional. Então, eles querem saber de arte brasileira e de arte internacional. Na arte moderna, os movimentos internacionais são impressionismo, pós-impressionismo, simbolismo, fauvismo, cubismo, futurismo, suprematismo, concretismo, estigil ou neoplasticismo, surrealismo e dadaísmo. Então, todos esses são os movimentos que a gente também chama de vanguardas europeias, que são os principais assim para você estudar para o vestibular. E ainda em arte moderna, só que no contexto de arte nacional, a gente tem o modernismo brasileiro, que é basicamente como o Brasil se envolve e produz arte moderna. Todos esses movimentos da Europa são traduzidos em um só aqui no Brasil, então só o modernismo. E também é interessante você dar uma olhadinha no Grupo Santa Helena, que é um grupo de produção aqui de São Paulo, que tem alguns artistas que costumam cair bastante, principalmente na Unesp, e que tem uma pegada um pouquinho diferente do modernismo. É logo no finalzinho, né, do que foi o movimento modernista, eles tentam fazer de uma maneira um pouco mais democrática, entre aspas. Então, vale dar uma olhada também. Aí, indo para a arte contemporânea no cenário internacional, a gente tira um pouco esses ismos todos de arte... das vanguardas, e a gente substitui por novas linguagens artísticas. Então, quando a gente pensa em arte contemporânea, não tem muitos movimentos artísticos, são mais linguagens, formas de se produzir arte, até porque o conceito de arte muda bastante nesse período. Então, para a arte contemporânea, o que você tem que estudar? Pop art, expressionismo abstrato, neoconcretismo, performance, happening, videoarte, instalação, projetos, que é basicamente o que se entrega como se fosse uma planta na arquitetura, só que para artes visuais. Já chegou a cair em alguns vestibulares, e é legal você saber, né, ter esse conhecimento de como entregar um projeto de uma obra. E arte urbana, que antes era chamada de arte de rua. Então, para arte contemporânea, mais ou menos estudar, ter uma noção do que são essas coisas. Aí, isso no cenário internacional, né? No nacional também, mas mais internacional. No cenário nacional, o que é mais específico você tem que estudar para arte contemporânea? Os grupos brasileiros, que são basicamente como se fossem as vanguardas europeias, só que um pouquinho diferente, não são movimentos que são mais pessoas, como se fossem grupos de estudo mesmo que se formaram nesse período. E aí a gente tem 3 principais que você tem que dar uma olhada. Então, o Grupo Frente, o Grupo Ruptura e, posteriormente, o Geração 80. Então, tenta dar uma olhada nos artistas desses 3 momentos, tanto no contexto de produção coletiva dentro desses grupos, como no lugar individual. Então, fora dessas exposições coletivas, o que cada artista olhou, a trajetória, enfim. São esses artistas que costumam cair mais, principalmente no vestibular da Unesp. A USP, ela pega um pouco mais da arte internacional, é um pouco mais ampla, um pouco mais filosóficas as questões, e a Unicamp ela é bem direcionada, então ela vai pegar tanto algumas coisas do modernismo, quanto algumas coisas da arte contemporânea brasileira, internacional, ela é bem direta, mas na Unicamp costuma ter uma pegada de você escolher quais questões você vai responder. Então, eles deixam várias e você escolhe algumas para responder. Isso é bem interessante. Mas a Unicamp, ela é bem direta, assim. Ela pergunta exatamente de uma obra, de um artista, de um movimento. Então, é por isso que é legal você ter esse conhecimento amplo de todas essas que a gente acabou de conversar.
E aí, fora essa parte teórica da prova, então, para que fique claro, a gente estava falando das questões teóricas, costumam ser 2, pelo menos. Também tem as questões práticas, então, onde a gente vai analisar o desenho, que é a principal produção plástica para esse contexto de prova. Na prova prática, costumam ter 2 questões, uma de desenho de observação e uma de desenho de memória, ou uma questão que junte os 2 ao mesmo tempo. Então, tanto para você saber retratar o que está na sala, no entorno, mas também coisas dentro da sua cabeça, que você já viu, do seu imaginário. É importante frisar que os vestibulares eles não buscam desenho realista como um critério. Então, não é que você precisa entregar um desenho realista. Na verdade, o casting que eles formam, né, as pessoas que são aprovadas, que entram nas classes da graduação, elas costumam ter em comum que são pessoas muito estranhas e geralmente chatas, a galera de artes visuais, mas mas, ai, esqueci. Ah, tá. Então, o que elas costumam ter em comum é que são pessoas muito estranhas, um pouquinho chatas, mas que elas fazem produções muito variadas. Então, varia de cada artista. Então, fica tranquilo que não tem isso de ter que saber desenhar para entrar no curso de artes, porque saber desenhar é uma coisa muito ampla, teoricamente todo mundo sabe, e eles levam isso em conta. Então, eles vão dar uma olhadinha em algumas coisas como proporção, contraste, profundidade, mas você consegue trazer essas coisas em outras formas de produção plástica e não só no realista. Tanto que se você estudar toda essa lista de artistas, de grupos, movimentos, você vai perceber que existem várias formas de fazer arte, não existe um certo e errado, então eles também não vão esperar isso de você. Fica tranquilo. Mas aí parece muita coisa para estudar, né? São vários artistas, vários movimentos, vários momentos da arte. E é por isso que eu estou aqui com as minhas aulas do Procurando Cores, onde você pode fazer aula comigo, particular. E os horários a gente conversa direitinho. Tem o meu contato aqui na descrição do vídeo. Mas basicamente, nas aulas, a gente vai dar uma olhadinha em movimentos artísticos e aulas de repertório. Movimentos a gente vê um pouco mais cronologicamente a história da arte. E repertório, a gente conversa sobre como a gente consegue associar artistas de diferentes épocas e diferentes linguagens dentro de temas. Então, a gente conversa sobre psicologia e arte, a gente conversa sobre autorretrato, a gente conversa sobre arte política. Então, como a gente consegue relacionar artistas através de um tema ou através de um momento específico histórico. E fora isso, também tem os exercícios teóricos e práticos adaptados para os vestibulares que são do seu interesse. Então, a prova que você mais quer passar ou as provas que são do seu interesse, a gente vai adaptar os exercícios para elas. E os exercícios práticos também são para fazer você desenvolver o seu desenho, que é seu, que é pessoal, que faz você feliz. Então, descobrir qual a sua linguagem que faz sentido para você e que vai fazer sentido também num contexto de prova. Então, as aulas têm uma metodologia bem afetiva, são bem leves, são bem divertidas. Se você quiser dar uma olhada nos feedbacks, tem alguns passando aqui em algum lugar, talvez, ou tem na descrição do vídeo, mas alunos antigos meus elogiam bastante o curso. É um curso que eu me orgulho muito também. Eu espero que você goste. O valor da aula é de R$70 a aula ou R$300 mensais para 4 aulas no mês. E a gente consegue fazer um valor social se você não conseguir arcar com os R$300, porque, enfim, tenho noção social de que nem todo mundo pode arcar com esse valor. Na época que eu estava prestando vestibular, eu também não conseguiria. E a gente consegue adaptar. São 10 vagas que tem por semestre. Se você também não puder arcar nem com o valor cheio, nem com o valor social, a cada semestre tem 2 alunos meus que são bolsistas. Eu comecei isso agora, no ano de 2022. Espero que eu dê continuidade para sempre, quem sabe. Então, para você participar do processo seletivo das bolsas, tem um formulário aqui na descrição. Se ele estiver aberto é porque ainda está rolando. Se eu tiver encerrado o formulário, é porque a gente já conseguiu os alunos desse semestre, aí talvez num próximo. Mas você pode mandar mensagem para a gente conversar, se tiver como fazer alguma adaptação. Então, como funciona o processo das bolsas? São 2 bolsas por semestre. E aí você precisa me mandar a sua carta de intenção, falando por que você quer fazer o curso, por que você quer cursar arte, quem você quer atingir, comunicar com a sua arte. E pode me mandar uma produção plástica também, isso é opcional. Então, mandar um desenho, uma escultura, alguma coisa sua para eu dar uma olhadinha. E o que não é opcional, é obrigatório, é que você mande alguma comprovação de que você é baixa renda, para que eu me assegure de quem está entrando nessas vagas de bolsa sejam pessoas que realmente não podem arcar com o valor da aula cheia. Então, para isso é só me mandar uma foto ou anexar, escaneado. Um documento pode ser uma página da carteira de trabalho, um olerite, pode ser só o seu número do CNIS ou do CRAS, que é um registro que a gente tem, né? Não sei. Pode ser o seu número do CNIS ou do CRAS.
Pera, pode ser o seu número do CNIS ou do CRAS. E também pode ser, sei lá, a fotinha da sua carteirinha que você tem do Bolsa Família, que agora mudou o nome, né? Mas, enfim, do programa. Só para eu me assegurar que você não poderia arcar com o valor das aulas e para que seja justo essa política de bolsas. Beleza? Então, carta de intenção, produção plástica se você quiser, e uma comprovação de que você é um baixa rendinha que gostaria de fazer as aulas. Fora isso, também tem umas recomendações para você que está estudando nesse contexto de prova, não vai fazer as aulas por algum motivo. Tem um canal no YouTube que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que se chama E Agora, que eu faço parte também. A gente está em ato desde que começou a pandemia e vamos continuar até que as aulas presenciais voltem. Mas é um espaço onde a gente fala sobre as provas práticas e sobre o contexto da universidade, sobre, enfim, todos os trâmites de uma universidade pública de artes, como que funciona o curso, como que é o espaço para ingressar. Tem bastante dica lá, você pode mandar sugestões. A gente não tá pegando sugestão agora, você pode mandar dúvidas na DM do Instagram que eles sempre respondem. E principalmente se você é de música, de cênicas, lá eles conseguem te ajudar um pouco também. Também tem o Prévia, que é um cursinho pré-vestibular gratuito da Unesp, que ele rola durante o segundo semestre, se eu não me engano. E aí ele é totalmente gratuito, mas ele tem, até onde eu sei, uma quantidade limitada de vagas. Aí a inscrição você vê lá também na página do Prévia, vou deixar linkada aqui na descrição. Então essas são algumas opções para você estudar para o vestibular. Então não tem só minhas aulas, tem outras coisas legais, bacanas por aí. E esses são os temas que você vai ter que estudar para a prova. Espero que eu tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição ou entrar em contato comigo. Eu costumo responder no Passarinho Azul, as outras redes sociais eu não uso muito, mas eu vou deixar também aqui na descrição. Então é isso, um beijo, boa prova e que você tenha um ano maravilhoso, que esse processo de vestibular seja o menos dolorido possível, porque eu sei que é difícil, mas você consegue, pode ter certeza, tá bom? Beijo, tchau, tchau!